foco, né, nessa apresentação vai ser as andadas do caranguejo-sá. Karen, pode passar, por favor? Bom, só para explicar um pouco, vocês sabem que as andadas reprodutivas do caranguejo-sá refletem a sincronização da sua reprodução com as marés grandes, o que é muito vantajoso para os caranguejos. Durante as andadas, os machos procuram fêmeas para copular, né? E depois da fertilização, as fêmeas carregam milhares de ovos por cerca de 25 dias, até os embriões por dentro de ovos se tornem larvas, que estão liberadas pelas fêmeas. Um exemplo, se as fêmeas tivessem acasalado na lua cheia em janeiro, as larvas estão prontas para serem liberadas na próxima lua cheia em fevereiro. E as fêmeas liberam as larvas no início da maré vazante. Essa maré carrega as larvas para alto mar, onde as condições são mais favoráveis para a sua sobrevivência, menos predadores, por exemplo, etc. E uns 3, 4 semanas depois, as larvas retornam para os estuários, navegando com as marés enchentes fortes. E, por enquanto, tudo bem, né? Mas a pergunta principal que a gente já discutiu hoje para a gestão é na qual lua, na cheia ou na nova, os caranguejos vão andar? Sabemos, pelas observações, que tem anos que as andadas ocorrem somente nas luas novas, outros anos que ocorrem somente nas luas cheias, e ainda tem anos que ocorrem nas duas luas. E como ninguém sabia prever a fase lunar das andadas, as portarias até 2019 proibiram por precaução, desculpe, a captura dos caranguejos nas duas luas novas, assim como nas cheias, na época da reprodução do caranguejo. Você se lembra disso, né? E aqui o problema ocorre. Se tem defesa numa lua e não acontece a andada, né, essa é problemática. Então, quando acontece uma defesa precautória no momento que não tem andada, tem desperdício de recursos públicos pela fiscalização, tem conflitos entre extrativistas e gestores, e também os coletores de caranguejos deixam trabalhar nesse período sem necessidade, né? Então, tem prejuízo econômico. Então, a solução qual seria? A solução seria de conseguir prever exatamente quando as andadas vão ocorrer. Se vão ocorrer na lua cheia ou nova. E a nossa hipótese é que as andadas estão ligadas a ciclos geofísicos e por isso estão previsíveis. Foi por isso que, em 2013, nós iniciaram a REMAR, a Rede de Monitoramento de Andadas Reprodutivos, e o objetivo do REMAR era de gerar um calendário nacional de previsões das fases lunares de andadas de caranguejos para aprimorar os defesos, e, com isso, evitar desperdício de recursos públicos, conflitos e prejuízos econômicos sociais para a cadeia produtiva de caranguejos. O primeiro passo do nosso trabalho foi montar a rede, né? Entrar em contato com vários pesquisadores do Brasil, tentar ter uma malha de amostragem mais ampla possível para a gente compreender isso de forma geral. Então, tudo que a gente está falando agora é fruto de um trabalho envolvendo várias instituições, não só universidades, mas vários gestores de unidades de conservação, que tiveram um papel decisivo, né, nesse processo. Pode passar, Karen? E um dos parceiros fundamentais no começo do trabalho foi o CEPEN, né, que hoje está sendo representado aqui pelo Léo, né, tem mais gente aqui do CEPEN. E o CEPEN, na época, tinha uma base avançada em Caravelas, e foi quando a gente começou a fazer um trabalho de monitoramento, em 2006. Né, montamos plataformas no manguezal para entender todo o processo de perto, passamos dias e noites dentro do manguezal para entender realmente esse processo. E pode ir, Karen. E, posteriormente, nós criamos um desenho amostral mais viável, né, envolvendo, né, um método bem simples,
que envolvia uma linha, basicamente uma linha de 100 metros percorrida no manguezal, para a gente quantificar a abundância de caranguejos andando, e distribuímos essas amostragens em sítios, né, em locais de macromaré, né, no norte, né, principalmente, locais de mesomaré, principalmente no nordeste, e micromaré na região sudeste. Pode ir. Vocês vão ver nessa apresentação muitas coisas a respeito de amplitude de maré. Então, sem pretensões de ensinar padre a rezar missa, tem vários professores aqui presentes, mas é sempre bom lembrar que as marés, na verdade, são resultado de interações geofísicas, né? Atração entre corpos celestes, principalmente Sol, Lua e Terra, que dão aqueles empurrões, né, um no outro e formando esses bulbos de água que são como se fossem ondas, né, que são formadas. Periodicamente, o Sol, Lua e Terra estão alinhados, como nesse primeiro caso, na primeira linha aqui, mostrando a Lua nova. Depois você tem os quarto crescente, que a Lua e o Sol estão formando um ângulo reto em relação ao planeta Terra, e você tem a Lua cheia que também está alinhado. Esse alinhamento é chamado tecnicamente de cisígia, que é quando ocorrem as grandes marés, as marés vivas, as marés de Lua, a maré grande. Pode ir. E aí, como resultado, se você colocar uma régua, né, no seu manguezal e for medindo a altura dela, a cada hora, o que seja, você vai ver que ela vai subindo até ter a pré-mar, que é o máximo da maré, depois vai descendo até chegar na baixa-mar. E o que a gente chama de amplitude é essa variação entre a pré-mar e a baixa-mar. E isso pode, né, quando a gente tem uma amplitude grande, nós temos as maiores pré-mar e as menores baixa-mar. É uma grande amplitude que ocorre em lua cheia e lua nova. Pode ir. Tudo isso, né, é exposto nas tábuas de maré, né, que são calculadas aqui no Brasil, principalmente pela Marinha do Brasil. Pode ir. Esses resultados desse monitoramento foram consolidados num artigo, né, que a gente publicou na Animal Behavior. Vai, Karen. Karen, fica atento no meu dedo, ó, Karen. Quando estiver fazendo assim, você passa o slide. Eu não estou vendo você. Eu só vendo o slide. Sem problema. Beleza, então vou ter que falar. Então, esse artigo foi publicado em 2012. Pode ir. Ok, então eu vou apresentar uns dos resultados desse artigo também. O trabalho começou em Caravelas com CPN, como o Andres falou, né? E nesse gráfico você está vendo os anos, e essas janelas aqui, retângulos, mostram as épocas de reprodução em Bahia, janeiro até março, em todos esses anos listados. E em cima você vê que nos primeiros 3 anos, nas janelas, as andadas ocorreram sempre na lua nova. E em 2010 e 2011, apenas na cheia. Mas tem anos quando as andadas acontecem nas 2 luas, como aqui em 2009. Mas isso é bem raro. Então, por que às vezes o caranguejo anda na lua nova, outros anos na cheia? O que está acontecendo nesses anos? Porque cheia, nova, as duas são cisígias, como a Anders explicou, luas com grande maré. A gente plotou nesse gráfico aqui a amplitude da maré, que Anders falou, na lua cheia em amarela e na lua nova em preta. E essa linha preta mostra a amplitude, né, na lua nova. E então, nessas janelas aqui, nas temporadas de 2006 e 2007, você está vendo que a linha preta da lua nova era bem maior do que a linha amarela da cheia. E em 2008, né, as duas linhas estão cruzando dentro do retângulo. Só que observam que aqui a distância entre elas está aumentando. A amplitude começou igual e foi aumentando para a diversão ao fim da temporada, aumentou na lua nova. E isso explica que os caranguejos, em janeiro de 2008, quando as amplitudes das duas luas foram iguais,
novamente andaram somente na lua nova, igualmente dos anos anteriores. E ainda mais mostra claramente que eles têm uma capacidade de antecipação da tendência futura da maior amplitude para a liberação das lavas. É incrível isso, não é? E vejam aqui o que aconteceu em 2009, semelhante à situação de 2008, teve cruzamento das duas linhas, né? Dentro do retângulo, mas somente no fim da temporada. E a amplitude era se aproximando durante a temporada. Numa situação dessa, um mês depois, quando as larvas estão liberadas, não faz diferença se acontece na lua nova ou cheia, porque as amplitudes são as mesmas. E parte da população opta para a lua nova e outra parte para a lua cheia. E vamos pular para 2010 e 2011, aqui não houve cruzamento das duas linhas, né, dentro do retângulo, ou seja, amplitudes iguais, não teve, e a lua cheia sempre teve maior amplitude, e por isso faz todo sentido que os nossos caranguejos inteligentes optaram para andar somente na lua cheia. E sabemos que é um pouco difícil de entender, mas Anders vai explicar de uma outra maneira daqui a pouco. Então, o que gera essa alternância de amplitude de maré entre lua cheia e nova? Então, gente, esse artigo que a gente publicou, a gente atribui essa variação a um ciclo que é chamado de ciclo de desigualdade de maré de Syzygia, um nome que a gente botou nesse ciclo. E o principal que gera isso é a órbita elíptica da Lua ao redor do planeta Terra. Então, existem períodos que a Lua está passando mais próxima do planeta Terra durante a Lua cheia. Então, nesse caso, você tem o chamado perigeu, perto da Lua cheia. Numa situação como essa, você tem aqui o apogeu, que é o momento que a Lua está mais afastada do planeta, na Lua nova. Então, o que acontece? Você tem aqui uma maior atração gravitacional entre o planeta Terra e a Lua durante a Lua cheia. E aí você tem uma maior amplitude de maré, maior atração, maior bulbo de água se formando no planeta. Pode ir. Esse ciclo ele muda a cada 6,8 meses. E isso permite a gente calcular com certa precisão qual vai ser a maior amplitude de maré, se vai ser na cheia ou na nova. Pode ir, Karen? Um detalhe interessante, que é muito popular você escutar nos noticiários, teremos uma superlua, né? Aqueles anúncios de superlua, isso no mundo inteiro, né? E isso ocorre justamente, a superlua é quando você tem uma Syzygia de lua cheia em perigeu. Existe também uma superlua nova, só que ela não é tão exuberante, então a mídia não dá muita importância para ela. Mas é quando tem a lua nova em perigeu. Pode ir. Para ficar mais claro, eu estou aqui simbolizando uma amplitude de maré maior na lua nova, aqui em preto, e aqui na lua cheia em amarelo. Pode ir. Essa diferença vai diminuindo ao longo do tempo, até se igualar com 3,4 meses. Depois começa a inverter, vai aumentando na lua cheia a amplitude. Em 3,4 meses, mais 3,4 meses está o oposto do que estava antes. Pode ir. E aí continua. Então, esse ciclo completo, para sair de uma situação dessa, da inicial, e voltar a acontecer de novo, é 13,6 meses. Só que o nosso ano tem 12 meses. Pode ir. Isso leva a uma alternância, uma mudança. A cada temporada reprodutiva, você tem uma situação diferente. Pegando o nosso exemplo que a gente trabalhou, pode ir. Teve uma andada aqui em 2007, pode ir. Em 2008 ainda era lua nova, lembrem do gráfico que Karen passou, pode ir. Vamos afastar aqui o nosso zoom, mais 13,6 meses, pode ir. Em 2009 estava ocorrendo igual nas duas luas, vamos afastar mais aqui para ver, mais 13,6 meses, e 12 meses do ano, já caiu na lua cheia, então inverteu.
Então, isso foi o suficiente. Pode passar, pode passar. Isso foi o suficiente, né, para a gente gerar um relatório bem robusto, que a gente, né, compilou todos esses dados, né, do Brasil inteiro, e ele foi divulgado através de uma nota técnica do CPN, né, anexando o nosso relatório técnico, e foi quando começou, né, a discussão para, né, utilizar essas previsões das normativas. Pode, Karen? Então, nesse relatório, né, de maneira resumida, a gente mostrou uma porcentagem de acerto de 86% no Pará, né, na Paraíba e Sergipe, 98%, Bahia e Espírito Santo, 97%, e Paraná e Santa Catarina, um êxito um pouquinho menor, de 81%. Essa porcentagem de acerto, como que era feita? Ela era feita com base na nossa previsão e no nosso monitoramento de campo, que a gente fazia com aquele método padronizado com a linha de 100 metros. Pode ir, Karen. Em 2019, né, com base naquele relatório, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária solicitou, né, a previsões para a temporada de 2020 e para subsidiar essa primeira, né, normativa, né, que contemplava essas previsões. Pode ir. Até então, a gente fazia nossas previsões manualmente. Quando a gente foi acionado para fazer essa previsão para o Brasil inteiro, temos que ter um sistema mais eficaz e rápido. E aí teve uma equipe lá da Universidade de Edimburgo, Napier, que trabalhou conosco para desenvolver um algoritmo que permitisse uma previsão mais rápida, em larga escala. Pode, Karen? Como que funciona esse algoritmo? A gente tem dados pretéritos, né, dos 14 anos de monitoramento na costa brasileira, que a Remar tinha, mais o conhecimento antecipatório, que o cara explicou bem, né, que os caranguejos conseguem, eles vão se basear na situação que vai ter no mês seguinte, né? Pode ir, foi o artigo que a gente publicou. Dados de amplitude de maré fornecidos pela Marinha, mais dados de fase lunar, que o Observatório Nacional fornece para a gente. Então, tudo isso gerou um calendário de previsões de andadas. Esse calendário, pode passar, era fornecido na ocasião, né, para o Ministério da Agricultura. Atualmente, a ideia é fornecer para o Ministério da Pesca e Agricultura, para o ICMBio também, que sempre foi um ator muito importante nessas decisões. Pode ir. Isso era utilizado pelas normativas que chegavam até os cidadãos. Anderson. Sim? Tem um número de um processo 3 slides atrás, na nota técnica que você falou. Você poderia rapidamente voltar, por favor? Para tirar uma foto do número. Eu posso passar para você depois, Raimundo, sem problema. Ótimo. Obrigado. Sem problema. Só para a gente agilizar. Pode ir, Karen. Bom, então tudo isso foi consolidado nessa normativa de 2020 e pode ir. A previsão, né, nesse primeiro ano era de andada plena na lua cheia, não era um período de transição. Então, isso orientou várias campanhas, fiscalizações, todos os processos, pode ir. E nesse primeiro ano, né, o ICMBio teve o cuidado de fazer uma pesquisa bem interessante com gestores de unidade de conservação, né, Karen? Pega daí. Não, tá bom falando. Então, foi até o Léo, né, que está aqui conosco, né, que teve essa iniciativa bem bacana, e pensar, vamos ver nas unidades de conservação se eles estão seguindo, né, essa normativa foi eficaz. Então, foram 21 respostas de gestores de vários locais, e 95% dos entrevistados, né, acusaram realmente uma andada na lua cheia. Tiveram, né, 2 ocorrências de andadas em locais que tiveram andadas nas duas, cheia e nova, né, e nenhuma ocorrendo só na nova. Então, a gente considerou isso um êxito bem legal das previsões. Bom, isso mostrou que a Remar está apta para disponibilizar, né, antecipadamente para o órgão gestor um calendário de andadas para os anos futuros do Pará até o Espírito Santo. Esse é o sumário, né?
E o bom resultado do ano 2020 convenceu também os tomadores de decisão a usar os calendários da REMAR para os próximos anos, né, de 21 a 24. Então, quais os próximos passos? E também, uma coisa importante, né, Karen, completar, né? Paralelamente, né, o Espírito Santo, né, que teve acesso ao relatório, falou: nós temos uma porcentagem grande de acerto também. Só que havia essa divisão política, né, do Espírito Santo está fora do Nordeste, né? E é engraçado isso, que biologicamente o Espírito Santo é muito mais próximo da Bahia do que do Rio de Janeiro. Mas aí a gente começou a trabalhar junto, né, para a elaboração das normativas específicas. Karen? E uma outra coisa importante que foi mencionado muito na discussão nos últimos 2 horas, que também depende da localidade, né? E o Brasil tem uma costa muito ampla, e por isso as nossas previsões para 2 dos 5 anos foram, como se explicar, andas compartilhados para áreas diferentes. Anders, tu sabe falar melhor do que eu. A gente está colocando, a gente tem pouco tempo para discutir ano por ano, mas a gente tiveram anos que a gente viu que havia um recorte, né, latitudinal, né? A gente tinha anos que a gente via que uma transição, a partir de certa latitude, começava a ter um padrão um pouco diferente. E nós, quando isso era muito nítido, a gente conseguiu, né, fazer previsões diferentes nesse recorte. Mas isso varia de temporada. Sim, por exemplo, poderia ser que nossa previsão para norte foi lua nova e para nordeste, uma parte nordeste, lua nova e cheia, por exemplo, né? Que teve essas diferenças regionais, que também podemos prever. No final tem um exemplo do Espírito Santo que vai ser bem interessante para a gente ver. Sim. Bom, faltava a gente ter um maior envolvimento, né, para a gente ter um retorno, né? Será que as previsões, né? O Léo fez aquele trabalho, mas era importante a gente ter um retorno mais em tempo real do êxito, né, das previsões e, consequentemente, das normativas, né, envolvendo vários atores sociais. Ou então, que pode passar, para tentar ter esse retorno, pode ir, Karen. Para esse retorno, a gente começou a trabalhar, pode passar, com ciência cidadã. Sim, então, como verificar, né, o sucesso das previsões que as normativas irão seguir? E tem 2 métodos, basicamente, ou 3, talvez. Podemos monitorar os dados, como a gente fez no passado, né, usando o seu protocolo de trabalho de campo da REMAR, ou usar a ciência cidadã para comunicar observações de andadas feitas pelos gestores, extrativistas e demais cidadãos, através do nosso aplicativo REMAR Cidadão, uma ferramenta de ciência cidadã. E o aplicativo é disponível para celulares Android e iOS, então podem baixar, são gratuitos e instalam. Só para colocar um exemplo, né, que o Espírito Santo já havia nos procurado, né, SEAMA, né, que temos aqui o Anderson e a Thaís, né, começamos com o Anderson, atualmente Thaís que está encabeçando isso, e nós já fornecemos as primeiras previsões, baseado em 2 das tábuas de maré. Esse ano a gente está tendo uma dificuldade, a Marinha está demorando muito para entregar nossas tábuas, então isso está gerando um certo atraso na elaboração das previsões, mas já estão sendo encaminhadas, o Espírito Santo já foi feito. Pode passar, Karen. E para pegar título de exemplo aqui, né, você vê duas estações, né, maregráficas, a terminal Barra do Riacho e aqui do Porto de Tubarão. Pode passar. E dando já um spoiler, né, para vocês, né, o algoritmo está acusando, né, uma prevalência de andadas na Lua nova nessas estações. Só que o Espírito Santo é um daqueles locais que eu comentei que existe uma certa
um recorte regional, né? Então, nem sempre o sul do Espírito Santo é igualzinho ao norte do Espírito Santo. Então, só para ver aqui uma pequena diferença, que, né, nós ainda estamos fazendo um ajuste fino, né, Thaís, para escolher qual é o melhor procedimento. Aqui com a tábua de Barra do Riacho, a gente está tendo uma transição aqui em março e abril, né, tendo duas andadas, enquanto que na tábua de Porto do Barão a gente está certeiramente só com uma andada em março e sem andada em abril. E aí eu levanto um outro ponto, né, importante, né, que nossas previsões, elas são feitas em relação a qual, né, lua naquele mês é mais provável que ocorra uma andada. Só que, dentro disso, nós temos uma outra variável, que é a janela sazonal dos meses de andada. Então, a gente sabe que tem alguns locais que têm andado em dezembro, né? Mais para o sul, a gente tem andadas até em novembro. A gente está trabalhando com previsões para o sul, não, para o sudeste. Rio de Janeiro, a gente está trabalhando, né, estamos em pleno vapor lá, né, estudando, né, Karen, as andadas, um grande projeto lá, inclusive com Guaiamum. Já estamos bem avançados com Guaiamum também. E, enfim, a gente a gente faz as previsões. Agora, a decisão final sobre qual janela, se vai ser precautório, vai ter precaução de colocar um mês a mais ou um mês a menos, acaba sendo muito ligado aos gestores. Um exemplo é o que o Thaís falou, né, sobre essa ecdise, né? Não é comprovado ainda, né, essa relação, né, mas especula-se que se antecipou o mês de muda, né, mês de ecdise, mês de caranguejo de leite, se antecipou esse mês, por que não? Talvez haja uma antecipação também das andadas, né? Nós tivemos um ano de El Niño, né, com muitas variáveis climáticas, né? Então, aí vai ter que ser tomada essa decisão. Vai colocar umas andadas, né, a medida de precaução, defesa, né, em dezembro ou não. E ainda tem mais um detalhe, que o calendário de dias que a gente vivencia é algo artificial para o caranguejo, né? Então, a nossa divisão de meses é algo artificial. Se vocês olhar aqui nesse ano, por exemplo, a lua nova está caindo no dia 30 de dezembro. Então, quer dizer, você tem o começo desse período de andada em dezembro de 2024, mas os primeiros dias vão avançar em janeiro de 2025. Então, e aí? Né? Vai incluir ou não vai? Né? Existe uma chance de ocorrer andada. Então, as decisões também giram em torno disso. Pode passar, Karen? É importante, eu acho que nós somos cientistas, né? Nós não tomamos decisões, e exatamente isso que a gente faz, e mostrar os dados, e sugerir opções, e a escolha de opções é coisa de tomador de decisão, não é, Anders? Isso aí. Mas é isso, pessoal, de maneira, né, resumida, né, sem entrar em muitos detalhes técnicos, foi o que a gente conseguiu passar para vocês. E agradeço aí só para finalizar, né, um balanço geral, né, desse período todo, né, a gente conseguiu, né, cobrir com as nossas previsões períodos de defesa de 2020 a 2024. Né, se não tivesse, né, se não fossem usadas as previsões, se por precaução fizesse defesa tanto na cheia como na nova, seriam 216 dias de suspensão de captura de caranguejo-sá nesse período. Pode passar. Com as previsões, a gente conseguiu reduzir em cerca de 50% esse número de dias de proibição, ou seja, 50% a menos gasto, né, de gastos públicos com fiscalização, 50% a menos de conflitos sociais, 50% a menos de perdas econômicas para extrativistas. Então, a gente está muito satisfeito de poder ver a nossa pesquisa sendo aplicada para atenuar, né, problemas sociais e econômicos. Bom, era isso.